de cima da tabela e fechou ontem a janela, e acho que é tranquilo dizer que as janelas mais impressionantes foram dos times que mais têm investido aqui: Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Quem já estava bem ficou ainda melhor depois dessa janela, é o caso do Flamengo. Hoje eu comecei a pensar nas janelas feitas aqui no Brasil e, cara, eu acho que é a mais impressionante que a gente já viu de meio de ano. Aí você pergunta, quanto custou a janela do Flamengo? E eu respondo para vocês, ela não custou, ela deu lucro. Porque o Flamengo vendeu os jogadores dessa janela numa soma de 373,3 milhões. Wesley, Gerson, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. E trouxe jogadores no total de 277 milhões. Então o Flamengo teve de lucro na janela. E insisto, eu acho que é a janela mais impressionante que a gente já viu aqui no futebol brasileiro, de meio de ano. Supera a de 19 do Flamengo, supera a do ano passado do Botafogo, com lucro. É loucura, né? Com lucro, a janela do Flamengo. Eu acho que isso que a gente tá vendo, esse retrato aqui, muitas vezes eu vejo torcedor falando que para barrar o Flamengo, o Palmeiras, você precisa implementar o fair play financeiro. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, porque o fair play financeiro vai mexer zero com isso aqui que a gente tá vendo. Porque o Flamengo, ele age dentro do seu faturamento, que é de bilhão. O Palmeiras tem um faturamento muito alto, o Bahia faz um trabalho muito responsável, acho que o Cruzeiro tem um potencial para se organizar bem. Então essa galera não vai ser impactada pelo fair play. Quem vai ser impactado são os irresponsáveis. O Flamengo não tem sido irresponsável e a prova é isso aí. Ele fez negócios fantásticos. Eu acho essa venda do Matheus Gonçalves um negócio de maluco, tá? Vendeu, que é muito talentoso, mas você pega um cara que você não é usado, chegou aí pro sub-20 e ganha 50 pau do cara vendendo ele pro Al-Ahly. Isso é fantástico. A venda do Gerson é uma loucura e você traz caras tão bons quanto ou melhores. Eu acho que nunca teve uma janela dessa. Eu também não lembro. A de 19 foi muito boa, né? O Corinthians já não tendo umas janelinhas pesadas também. Em 2005 ali foi no passado violento. Foi 2005? Que aí vem Tevez, Mascherano. Não, mas aí foi no meio do ano. Foi com o meio do ano. Tá bom. Janela no meio da temporada. A janela de verão. Não, isso. Tô falando de você fazer ajuste no meio do ano. Não, aí esquece. Né? Teve o Roger também em 2005, você não tá contando. Não, eu ia chegar nele. O Botafogo viu duas viradas também. Único no meio naquela janela de vocês. Não, o Flamengo no meio do ano de 19, ele trouxe Rafinha, Felipe Luiz, Mari e Gerson. Até então era uma janela pesadíssima. Sim. Botafogo ano passado trouxe Almada, Vitinho, Alex Telles, no meio do ano, Igor Jesus. Pesadíssima também. Mas a desse ano, cara, Jorginho, Samuel Lino, Saul e o Emerson Royal, pra mim, abaixo, e Carrascal também abaixo, mas assim, 3 titulares que já fazem uma diferença brutal: Jorginho, Saul. Mas tem uma conta aí que vocês não fizeram também, né? Quanto que o Flamengo aumentou sua folha, né? Porque você tá falando ali dos 4 que saíram, só de multa. O Gerson, obviamente, que ganhava mais, e os outros 3 com salário baixo, vamos dizer assim. O Wesley deve ter tido alguma renovação que possa ter aumentado um pouquinho. Sem dúvida. Em contrapartida, os 5 que chegaram, é tudo salário de Gerson, ou até mais. Todo mundo ganhava em euro aí, Tem razão. Então é um custo de folha muito absurdamente maior do que tinha. Tem razão. Mas o impacto não maior não é nem grana, né, não sei se impacta nesses quase 100 milhões de diferença de transferência, mas... Nessa janela, o Flamengo ainda fechou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, pegando um valor de quase 270 milhões por ano. Vai dar com uma antiga patrocinadora. Ou seja, aquele ditado de quem sabe mexer com grana, não é meu caso, que dinheiro traz dinheiro. Quando você tá bem financeiramente organizado, isso te traz mais dinheiro, é o caso que se aplica ao Flamengo e também ao Palmeiras. Porque o Palmeiras trouxe um reforço que pra mim tá no nível desses cobras. Eu acho que o Andreas tem condição de fazer uma diferença brutal também no time do Palmeiras. Só quem podia repatriar o Andreas era o Palmeiras ou o Flamengo mesmo. E no caso do Palmeiras fica a história boa, né? Pra contar, né? Isso foi uma parada que pegou... não foi uma decisão fácil pro staff, porque assim, o Andreas sabia que a decisão dele impactava em algo do passado recente dele, e engraçado, né? Ele era um dos melhores jogadores em campo naquela final, até aquele escorregão. Acontece. E eu acho que ele cresceu, cara. Ele cresceu em relação ao que ele já jogou naquele ano, em 21. Porque essa janela, a gente tá fazendo comparação do Flamengo com o do Palmeiras, né? É porque o Palmeiras também traz 2 caras muito bons no início do ano. Palmeiras. De 200 milhões aí quase. Porque o Estevão
A gente tá contando o Estevão agora, né? Mas o Estevão, 60 milhões de euros, te puxa pra cima. Mas se tirar o Estevão, quase empata. Quase empata. Mas o Andreas Pereira não dá metade do Samuel Lino, por exemplo. Né? Como assim? De grana, de investimento. Mas você concorda que é um jogador com capacidade técnica de fazer a diferença similar a que esses caras do Flamengo estão fazendo? Ele pode ter um impacto de Jorginho, ele pode ter um impacto de Saul, pode ser o cara que deu outro padrão pro meio campo do Palmeiras. Eu acho ele até mais agressivo que os dois, assim, de pisar na área do que o Saul e o... O Saul já foi mais, né? E a janela do Botafogo... Não dá pra avaliar ainda muito o Saul, né? Foram 2 jogos. Não, e ele tá mais como um regista ali, quase, né? Ele tá jogando, desfilando e tal. Calma que ainda tem que... E só em relação ao Palmeiras, por mais que a gente esteja avaliando a janela de agora, a janela do Palmeiras, ele traz 2 caras pesados no início do ano, que é o Paulinho e o Vitor Roque. Coisa que o Flamengo não fez. O Flamengo trouxe o Juninho. Verdade, bem lembrado. Então você se colocar mais ou menos e juntar, você tem Andrés Pereira, Paulinho e Vitor Roque. Se pegar o janelão do Palmeiras no ano, ele é mais... São 3 contratações de altíssimo nível. Aí você tem o Kelvin pra lateral, o Carlos Miguel pro gol, o Sousa e o Jefté. Diz que quem tá vendo os treinos, o Carlos Miguel é loucura. O tamanho, a explosão, a força que ele tem é questão de tempo. Agora, quando você coloca os elencos nesses campinhos que a gente prepara para mostrar as opções que Flamengo e Palmeiras têm para cada posição, por mais que o elenco do Palmeiras seja o melhor já dirigido pelo Abel Ferreira... Esse elenco? Ele falou isso? Eu acho que né? Como elenco? Acho que é discutível, né? De opções. Não sei. Eu acho que o incômodo do Roger talvez seja porque assim, o Rony, que não é melhor que esses caras, já teve um período muito bom. O Zé Rafael já jogou muito. Então, mas o Rony foi jogar porque a opção era o Breno Lopes. Isso. Hoje eu acho que no papel, se fosse no videogame, olhando a cartinha de cada jogador, eu acho que essas são as cartinhas mais Hoje ele valiosas. tem um jogador convocado para a seleção argentina, que é o Flaco, o Vitor e o garoto Luigi como opção. Poderia ter o Paulinho. O Paulinho tá no elenco ainda. Como ele tá machucado, ele não tá aqui, mas ele tá no elenco ainda. Ele tá na folha do Palmeiras. Aí você tem pra jogar pelos lados, ali no meio, Felipe Anderson, Facundo Torres, Sousa, Maurício, Alan. Ali pelo meio, Veiga, que hoje tá mal, mas é o Rafael Veiga, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, o Lucas Evangelista e agora o Andreas Pereira. Na defesa, o Murilo e o Gustavo Gomes, com o Fux e o Mikael de opções. Gia e Kelvin de laterais, ele já tinha... Mike e Marcos Rocha, sempre foi bem servido ali, o Abel. Na esquerda, o Piquerez, agora com o Jefté. E no gol, o Everton e Carlos Miguel. Eu acho que é um baita elenco. E um pacote de surpresas na base que sempre resolveu pro Palmeiras um monte de encrenca, né? De vez em quando vem alguém ali, cara. Só que, cara, é muito difícil competir. Eu acho o elenco do Flamengo bem... Não, exatamente. Quando você põe do Flamengo, é muito difícil, cara. Olha o elenco do Flamengo. Difícil pra concorrência, né? Competir com essas opções. Flamengo tá... você pode até avaliar que o time de 19, o time... Sim. A campanha é muito semelhante à que eles fazem no Brasileiro. Mas aquele time já tá na história. Agora, aquele time não tinha as opções de banco que esse time tem hoje, cara. Não tinha, cara. É impressionante. Você tem um Danilo na reserva pra zaga. Você tem 3 laterais esquerdos de seleção. 2 direitos de seleção. No meio campo, todo mundo joga em seleção ali. Jorginho foi seleção italiana, Pulgar é seleção, Saúl já jogou em seleção, De La Cruz é seleção. Cara, você vê o Flamengo... Arrascaeta é seleção, Carrascal é seleção. Se você pegar o do Flamengo, pode... A zaga dá pra formar aí, ó. Alexandro, Europa. Emerson Royal, Europa. Jorginho, Saúl, Carrascal. Varela é Europa também, há muito tempo. Oi? Varela também, Europa. Varela também. Aí você pega na frente Samulino... O Pedro e o Bruno Henrique tiveram lá, né? Mas passaram rápido. Luiz Araújo, o Plata, assim, você consegue ter um time com cara de... A gente tem um time de futebol europeu jogando no Brasil. Isso aí, isso aí. A verdade é essa. E assim, o Botafogo, cara, por mais que ele esteja passando por um momento de turbulência, de muitas incertezas, o Botafogo segue muito ativo no mercado, né? Muitas saídas, muitas vindas. O Botafogo tá sempre em movimento. E algumas loucuras que eu tô falando, isso coisas que não dá pra... O John viaja, não viaja, volta, viaja uma semana depois. O Cuiabano vai, bota a camisa, apresenta, no dia seguinte volta pro Brasil emprestado. E você sabe que se materializou... Podia ter feito isso online, né? Pega pelo Meet, velho. Apresenta ele pelo Meet e deixa o cara aqui. Uma passeada. Mas nada. Se materializou uma informação que eu dei lá na época do Mundial de Clubes, que um dos motivos que desgastavam muito o Paiva com o Textor
é que o Textor avisou o Paiva que queria negociar o Cuiabano como lateral, para ele parar de escalar o Cuiabano na ponta, porque isso prejudicaria o negócio. E o Paiva falou, não vou fazer isso, eu vou escalar onde eu quiser. Esse foi um dos motivos. Aí se concretizou, o Cuiabano vendido como lateral, mas como lá ele seria a terceira opção, no Nottingham Forest, pelo menos essa foi a explicação oficial, ele retorna ao clube vendedor por empréstimo. Mas nessa o Paiva estava certo, né? Nessa briga, tudo bem que o Textor ganhou dinheiro, mas o Paiva fez a postura correta, de bancar o que ele acredita. Concordo. Inclusive nas outras, na minha opinião, certas de escalar o time como ele queria, independentemente do Textor achar que... Você acha que ele ganhou dinheiro com o Cuiabano, assim? Obviamente, né? É que ele está se aproximando do grego lá do... Mas eu acho que a gente nunca sabe ele vai salvar o empréstimo, né? Não se sabe. Acho que é muito mais alguma dívida que ele tinha com o grego e falou assim, ó, pega o Cuiabano, pelo amor de Deus, depois tu me empresta, ele fica com o máximo. Ele deu quase o Botafogo de garantia lá pro empréstimo que ele pegou. Vou resumir a situação porque ela é muito nebulosa, muito complexa. O Marinakis hoje é um possível investidor do novo conglomerado de clubes que o Textor deseja formar. O Botafogo ainda pertence à Eagle, o Textor está tentando tirar o Botafogo da Eagle, que é o grupo que ele fundou, mas ele está afastado do comando ainda, muito embora ainda seja sócio da Eagle, mas ele está afastado do comando. O Textor está tentando tirar o Botafogo, colocar um preço no Botafogo e tirar o Botafogo do grupo Eagle. E um possível investidor, pelo menos é o que eles têm sinalizado para o grupo Eagle, é o Marinakis. O grupo Eagle já pediu, inclusive... E já foi um possível investidor do Vasco. Também. Já foi. A informação que eu tenho é que ele esteve muito próximo de um negócio na base do São Paulo. São Paulo não aceitou os termos. A informação que eu tenho é que o Vasco nunca foi de interesse do Marinakis, ele só escutou, mas não quis. E o Botafogo, o Textor enxerga nele uma boia de salvação, um investidor. E eu acho que isso é muito claro para você entender os muitos negócios feitos entre Botafogo do Textor e o Nottingham Forest do Marinakis. Muitos negócios até aqui, isso não é à toa. Mas o Botafogo que fez uma janela forte, cara. Mas com o timing errado, né? Foi a janela do Botafogo adiando as coisas e o ano tá acabando e agora que o time tá começando a se montar em campo. Concordo. Eu só tô avaliando os nomes. Sim, isso. Pô, Neto, bom. Christian Lore não conheço, Gabriel Bahia, Caio Pantaleão tá jogando bem, Arthur Cabral gastou quase 100 milhões, Jordan Barreira, confesso que não conheço, Danilo, eu acho que é o jogador que tá naquela prateleira pra mim que a gente debateu aqui, do Jorginho, do Samuel Lino. Muito bom. Muito bom, eu acho excelente. Montoro, esse vai dar muito dinheiro. Diferente, né? Joaquim Correia, o Cris Ramos, que eu quero ver um pouquinho mais, também são... É que alguns a gente já tem diferente ali. O Flamengo a gente já tem um tempo de janela para ver alguns que funcionaram ou não funcionaram. O Botafogo aí na prática, o Danilo, eu acho que agora vai talvez se reencontre e tem que ver como é que ele coexiste ali com o Marlon Freitas. O Montoro eu acho que ok, valeu. E o Caio Pantaleão. Os outros, assim, o Arthur Cabral, eu acho que ainda precisa mostrar. O Joaquim Correia tem altos e baixos. Assim, eu acho que ela é uma boa janela, mas com asterisco. Qual é o seu asterisco? Porque eu acho que a gente precisa ver. Tem caras aí que não precisa jogar ainda. O Joaquim Correia precisa virar a chave. O Arthur Cabral é completamente diferente do Igor Jesus. São características nada a ver, né? Agora, no papel, quando a gente coloca o mesmo campinho que a gente fez para Palmeiras, para Flamengo, e vê o elenco do atual campeão da América e brasileiro, vocês acham que dá para competir? Eu acho que em termos de expectativa, sim. Mas se você olhar, por exemplo, para o Felipe Anderson e medir a expectativa que ele tinha na chegada dele ao Palmeiras e a realidade de hoje, você já encontra uma diferença grande. Na teoria, o Botafogo está remontado. O problema é o timing das coisas. A temporada já está indo pro ralo. Cuiabano agora pode ser escalado de ponta ou não? Agora que tá vendido. Tá vendido já, né? Então. O problema é que tem... É uma diferença. Acho que pode. Cara, e no capítulo janela... Competir eu acho que dá, mas ficou claro que em algumas frentes não dá, né? Tanto que já rolou a eliminação, né? Eu tô muito curioso pra ver o que o William pode fazer com a camisa do Grêmio. Eu também. O que vocês acham, hein? Eu tô bem curioso, porque ele não teve paz no Corinthians, acho que a cabeça dele atrapalhou ali bastante, que aí ele voltou pra Inglaterra, futebol ninguém nega. Mas o ambiente, o time não ajuda, né, cara? O Grêmio tem momentos que ele joga pior do que o Sport, por exemplo. Concordo. Eu achava que o William, nesse retorno ao Brasil, como ele tava... confuso esse movimento pra ele. Eu achei que ele ia botar o futebol brasileiro no bolso, porque era daqueles jogadores que tava atuando em alto nível na Premier League. Eu falei, cara, esse cara vai vir pro Brasil...
E ele vai ser o melhor jogador em atividade aqui no Brasil. E teve muito longe disso. Não conseguiu ser. Né? O William, ele começou com a gente lá, naquela época, 2006 ou 2007. Ele estreou em 2007. Time do Carpegiani. Então, ele teve ali 6... Porque eu saio também no meio de 2007, eu acho que é a hora que ele sai também. Ele sai do Corinthians... Ele joga o primeiro turno e sai em 2007. E o time despenca sem ele. Isso. Aí ele vai pra Europa. Então ele teve pouco tempo aqui. Então ele não teve uma atmosfera de costume, né, do futebol brasileiro e tal. Ele ficou muito tempo fora. Ele virou um jogador europeu mesmo, de vida europeia, de hábitos europeus. E aí, quando ele volta, ele se assusta, cara, com o tipo de pressão, com o tipo de cobrança. A ameaça de morte é a família dele, né, cara? A ameaça de morte é a família dele. Ele sempre teve uma família muito ligada ao Corinthians. O pai dele ia todo dia no treinamento, se diz corintiano, tem aquela ligação toda. E aí, a partir do momento que começou uma cobrança e cobrança extrapolar cara, eu acho que ele fez certinho, ó, isso aqui não é pra mim não. Só que isso vai acontecer no Grêmio, né? A questão é essa, porque o time tá mal. E ele tá mais velho. E esses números é só pra mostrar que ele sai do Corinthians, volta pra Inglaterra, no Fulham, Liga do Mundo. Joga 57 jogos como titular. Isso tem quantos anos? 2, 3? Ele saiu do Corinthians há 2 anos, 2 temporadas. Isso aí, foram 2 temporadas na Inglaterra. É isso aí, né? 37, né? Ele acabou de fazer 37. A última dele foi com o Vitor Pereira no Corinthians. É isso. Em 22. Isso aí. Jogou 23, 24 na Europa. Eu acendi tanta vela pra essa passagem dele no Corinthians anterior, cara, que eu não consigo. O ambiente do Grêmio. Também tem outra coisa, né? O time, quando tá muito mal, qualquer coisa que você faça, você acrescenta. O Marcos Rocha em meio campo com o Mano Menezes vai jogar até o final do ano sem problema nenhum, joga o ano que vem também, se ele ficar naquela faixinha de meio campo ali, se o campo não ficar grande demais para ele. Se o Mano conseguir ajeitar as coisas e encostar o William no lugar certo, tecnicamente ele sobra, cara. E o Arthur? Outro jogador também que eu tô muito curioso. É outro campo curto, né? Porque se você lembrar, 2017, cara, jogou demais. Mas lá se vão 8 anos. Ele sai daqui como o modelo do volante moderno que a gente estava produzindo. É tipo assim, é a forma do que a gente precisava replicar. Isso é muito louco isso, né? Muito não, assim, eu achava que ele ia ser um dos maiores jogadores do mundo, assim, da posição dele. Só que como você pode ver por esses números, ele não conseguiu, né, cara? Na Europa, no Liverpool ele fez 4 jogos só. Na Juve não se firmou. Na Fiorentina não se firmou. Girona não se firmou. Nem botou o Barcelona. Nem botamos o Barcelona, são os últimos times dele. Ele parecia perfeito pro Barcelona, né? Era a cara do conceito de jogo que o Barcelona tinha. E volta agora pro Grêmio, também não sei o que esperar, cara. Ninguém sabe. Num time totalmente diferente daquele onde ele surgiu, né? Que era um time de manutenção, retenção de posse e tal. A galera quem treinou com o Arthur falava, cara, era impossível tirar a bola dele no treino. Ele protegia com o corpo, assim, aquele girinho, bem Barcelona mesmo, né? De ficar E era um cara de controle total. Tanto que o Tite adorava, né? Assim, se tudo tivesse corrido como era o planejado, o Arthur era para ter sido o titular e referência do meio campo da seleção agora em 22. Mas a coisa desandou em algum lugar. 18, ele machucou e não pôde jogar a Copa 18. É que 18 eu acho que o desenho tava muito... Ele entra já com o time muito certinho. Não sei se ele foi titular, mas ele ia pra Copa. Eu acho que 22 era ele. E a coisa não aconteceu. Então é um movimento arriscado, porque ele é bom. Quantos anos ele tá, o Arthur? Já fez 30? Boa pergunta. 30 e pouquinho, né? Arthur deve estar com 31 por aí, no máximo. Boa pergunta, cara. Vou ver pra você no oráculo aqui, ó. Oráculo, 17, quantos anos? 8 anos. 29 anos. 29 é muito novo ainda, né? É impressionante, né? Cara, tem uns... Né, que parece que deixam de jogar, esquecem de jogar futebol. Cara, o Harry Kane tem 32. Diz que o futebol 32 sai, o Harry Kane. Cara. O Fábio tem 44. O Fábio tem 44, o Thiago Silva. Não, então, o que eu tô falando é muito novo, 29 anos, mas é isso. Ele sai do Grêmio em 2018, né? Aí de 2000, são 7 anos que ele sumiu. Parece que fica no limbo, derreteu, né? Parece que derrete assim. Caverna do Dragão. Deserto. Em algum lugar vai voltar agora. Derrete e você não consegue encontrar explicação por quê, em que momento, o que aconteceu. Pô, aliás, desse mesmo time, 2 derreteram, né? O Luan e o Arthur, os 2 craques do time. Porque aí você até encontra... Porque eu falei, uma carreira de um jogador de futebol de alto nível, né? Ela nunca é linear. Porque acontecem coisas, tem lesões graves, você cai uma temporada, ou você não dá certo num clube, normal, natural, não me adaptei, o treinador pensava de uma forma e tal, aí tu fica uma temporada embaixo, aí tu sai do time, ou vai pra outro lugar, bum, volta,
voltou, tá jogando de novo, pô, alto nível novamente. Você passa, vamos falar aí, 15, 20 anos de carreira, 2, 3 anos intercalados, não numa sequência, pô, no ano de 2012 ele foi mal. Aí depois ele voltou, aí em 2017 também ele teve uma lesão, não conseguiu jogar. Aí 2023 também ele não sei o quê. 25, são 13 anos que... 3 anos ele teve uma lesão aqui, o outro o treinador não entendia o jogo dele. Mas jogou. Cara, muito boa, né? Uma média muito boa. O Arthur me lembra uma parada meio... O Arthur há 7 anos que não joga. Parece ninguém vê. Ele é regular, né? Só que é uma regularidade por baixo. E para um moleque que ia ser um dos melhores do mundo. E com uma característica que era necessário. O Arthur, ele tava na frente de uma galera que hoje está consolidada na seleção. Bruno Guimarães e Paquetá. Sim. Ele surge meio que antes até do Bruno Guimarães. E era para estar nesse bolo aí, por alguma coisa. Ele me lembra um pouco o João Félix. Que assim, quando surge no Benfica, a gente, putz, olha que moleque talentoso, Golden Boy, não sei o quê. E, cara, a gente vive de esperança, né? Ele vai pra um lugar e fala, agora vai, não vai. Agora vai, não vai. E o Arthur... E o Grêmio tentou Douglas Costa, tentou... De novo, Douglas? Luan. Tentou? Não, várias... Agora? Não, digo, tentou recuperar. Da ideia de recuperar, o Grêmio tenta com os seus ídolos, traz de volta. Eu acho que se é o Grêmio... Que depois que eles recuperaram o Paulo Nunes, eles acham que eles podem fazer qualquer coisa no futebol, cara, entendeu? Se recuperaram o Paulo Nunes... Da Caverna do Dragão também, não? Eles podem fazer qualquer coisa. Eu acho que se é o Grêmio do Renato... Ele é um bom recuperador de figuras, assim. Eu acho que o William lá podia funcionar. O Arthur, não tô dizendo que não vai funcionar, não. Mas se é na mão do Renato, eu teria mais boa vontade. Não, eu acho que mas é diferente, né? São relações de vestiário. Eu brinquei com o Paulo. Paulo foi um dos maiores jogadores da história do Grêmio. E ele chegou lá meio em baixa, como o Jardel também chegou. E juntos formaram a grande dupla de ataque, campeã de tudo. Não, mas o Grêmio tinha essa fama. O Grêmio tem uma aura diferente, cara. Quando saio do Corinthians, do Flamengo aqui, fiquei 4 meses só com lesão, mal. Ninguém me queria. Aí apareceu o Grêmio, tem isso aqui pra te dar, tu ganha tanto, tem metade, quer ou não quer? Eu falei, não, quero. Aí todo mundo ligava pra mim, falou, tu é maluco, tu vai pro Grêmio, cara. Lá os caras não gostam de um cara mais clássico, não, tem que dar carrinho, tem que dar porrada, tem que sair sangrando, não sei o que. Eu falei, não, eu vou pro Grêmio. Cara, minha pipa subiu de novo, comecei a jogar e uma sinergia com o torcedor, uma atmosfera maravilhosa, um clube que realmente te dá essa estrutura pra te recuperar. Ele era um camisa 10 xingado no São Paulo. Nossa, eu lembro muito. Xingado. Virou ídolo, exatamente. Porque é isso, não sei o que tem ali dentro que realmente tem um poder de recuperação. Então, boa sorte pra pipa certo, do né? William e do Arthur subirem também, que nem mas é totalmente diferente. O Arthur é um jogador com 29 anos, com uma margem com mais 15 anos aí, se quiser, de carreira. Lógico que estou exagerando, mas pelo menos 10. O William não, é um cara para ajudar momentaneamente ali, porque já está realmente numa curva descendente. Mas isso aí é uma incógnita, né? Tomara que dê certo, porque no ano que jogou bola, jogou muita bola o Arthur, muita. Eu estava dentro do campo na final da Libertadores, Lanús e Grêmio. Ele acabou com o jogo em 45 minutos. Cara, aí ele toma ali uma porrada e tem que sair no intervalo. Se eu não me engano, ele é eleito melhor em campo jogando melhor em campo jogando 45 minutos. Ele parecia que seria um dos melhores volantes do mundo. Com o jogo. Sim. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora, né, vai ficar aí 2 semanas praticamente livres para poder recuperar jogadores e se preparar para o confronto que vai acontecer somente no dia 14, galera. Exatamente, o jogo contra o Juventude, lá no Sul, tá? Então o Flamengo vai ter tempo suficiente para preparar o time para este confronto do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, bastante tempo aí sem Flamengo, né? Mas logicamente que os bastidores do Mengão estarão funcionando normalmente, os treinos, a recuperação dos atletas, inclusive, né, de olho aí no Eric Pulgar, que está para voltar, e todos os outros atletas também ali, né, que estão entrando em forma, como por exemplo o Carrascal, que terá aí um bom tempo para de uma vez por todas, né, ser introduzido nesse time do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!